Pessoal, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o uso na odontologia e quais as diferenças entre o diclofenaco sódico e o diclofenaco potássico. Foi uma pergunta que chegou para mim através da nossa colega, a doutora Fernanda Tavares. Então eu resolvi fazer um vídeo, porque a dúvida dela pode ser de alguns outros colegas a respeito sobre o correto uso desse tipo de medicamento na odontologia. Os diclofenacos, eles são parte de um grupo de medicamentos chamados anti-inflamatórios não esteroidais. Os AINES, a gente cansa de ler sobre isso, a gente cansa de ouvir falar sobre isso. E são um grupo de medicamentos que eles têm a função de atuar no processo inflamatório. Estou passando aqui para vocês no vídeo alguns exemplos de anti-inflamatórios, os mais conhecidos. Talvez um dos mais conhecidos seja o ácido acetil salicílico, mas juntamente com o ibuprofeno, nimesulida, paracetamol, que muita gente acha que é só um analgésico, ele na verdade ele é um anti-inflamatório, a classificação dele é anti-inflamatória. É um anti-inflamatório mais fraco, menos potente, mas ele tem o seu mecanismo de ação que o agrupa nos anti-inflamatórios não esteroidais. E o diclofenaco faz parte desse enorme grupo de medicamentos, talvez um dos mais usados na odontologia. E o próprio nome anti-inflamatório, a primeira coisa aqui que a gente vai deixar bem clara, a gente não se deve levar pelo nome. Quando eu falo o medicamento anti-inflamatório, eu tenho que afastar do meu pensamento que eu estou dando um medicamento para bloquear o processo de inflamação do paciente. A inflamação, pessoal, ela é nossa amiga, eu sempre gosto de falar isso. O processo inflamatório, ele é muito útil para a regulação do nosso organismo. A partir do momento que eu tenho uma agressão, é o processo inflamatório que vai conter essa agressão no local afetado e vai deixar vai impedir que essa agressão se espalhe para outros sítios do organismo. E é o processo inflamatório também que vai levar ao processo de reparação. O processo inflamatório ele induz a reparação dos tecidos, desde que a agressão seja removida. Então o processo inflamatório ele é super útil e super importante para o bom funcionamento do organismo. E quando eu prescrevo um anti-inflamatório para o paciente, eu estou prescrevendo com o objetivo de diminuir a intensidade dessa inflamação. Então eu quero que o processo inflamatório ocorra, eu preciso, aliás, que o processo inflamatório ocorra, mas a minha intenção é que esse processo ocorra de forma modulada, de forma mediada, para que ele possa cumprir a sua função, só que com o mínimo de sintomas para o paciente, com o máximo de conforto para o paciente. Então o anti-inflamatório ele vai ter essa função de modular a nossa resposta inflamatória. E é impossível a gente falar de qualquer anti-inflamatório e toda vez que eu for falar de anti-inflamatório para vocês, essa imagem vai aparecer aqui para vocês, que é a cascata do ácido araquidônico. Vamos dar uma relembrada rápida, minha intenção não é me aprofundar muito nessa parte, eu procuro estabelecer uma relação mais clínica do assunto, principalmente nessa parte de farmacologia, que é uma área que muitos colegas têm um pouquinho de dificuldade, e muitos colegas têm a dificuldade de levar a parte teórica para a aplicação clínica. Então eu vou só relembrar alguns pontos principais que vão ser fundamentais para a gente dar sequência no nosso raciocínio. Quando eu tenho um trauma, esse trauma ele vai induzir a ativação de uma enzima chamada fosfolipase A2. Essa enzima fosfolipase A2 vai agir ali nas células afetadas, vai induzir a liberação de ácido araquidônico para o meio externo, e esse ácido araquidônico é um ácido muito fraco, então ele é facilmente degradado por algumas enzimas, principalmente pelas lipoxigenases e ciclooxigenases, que são a via COX e a via LOX. Para o que a gente vai falar agora, é mais importante a gente se atentar na via ciclooxigenase, então COX-1, COX-2, COX-3. A COX-3 eu vou deixar um pouquinho de lado, é uma ciclooxigenase que foi descoberta muito pouco tempo atrás, se a gente pegar na linha histórica, e é uma ciclooxigenase que a gente não tem ainda uma função muito definida para ela. Supõe-se que ela possa agir ali em alguma parte do sistema nervoso central. Alguns trabalhos
levantam a hipótese dela ser uma originada, dela ter sido originada da ciclooxigenase 1. Outros trabalhos mostram que ela pode ser um derivado da ciclooxigenase 2. Então não se tem muita certeza nem da sua origem, nem da sua função. O que vai importar para a gente aqui agora é a ciclooxigenase 1 e a ciclooxigenase 2. Porque elas vão ser as precursoras dos mediadores químicos da inflamação. Elas vão induzir a formação desses mediadores químicos, principalmente prostaglandina, prostaciclina. Então, com todo esse ciclo completo, ali na última parte da nossa cadeia de reações químicas, a gente vai ter o aparecimento da prostaciclina e da prostaglandina, que são mediadores químicos que vão atuar diretamente no processo inflamatório. Então eles vão produzir uma vasodilatação local, aumento da permeabilidade vascular, então o sangue vai ter mais facilidade de chegar ali naquele tecido afetado, principalmente para tentar trazer células de defesa. E esse excesso de líquido vai comprimir as terminações nervosas. Por isso que vai ter dor. Então a dor é decorrente da compressão de terminações nervosas chamada nociceptores, que são receptores nervosos com a função de iniciar o estímulo, a transmissão do estímulo nervoso lá para o cérebro, que vai resultar em dor. Além dessa compressão nos nociceptores, esses mediadores químicos da inflamação, eles vão induzir a um aumento da sensibilidade desses nociceptores. Então o que isso quer dizer? Aquele local que normalmente eu toco e eu não sinto dor, se ele estiver envolvido no processo de inflamação, com a mesma força, com a mesma intensidade, eu vou começar a sentir dor. Os receptores de dor eles vão estar mais sensíveis. O limiar de dor vai estar mais baixo. Isso decorrente do processo inflamatório. Então as prostaglandinas e as prostaciclinas, elas têm duas funções básicas no processo de inflamação. Induzir ao edema, através da facilidade do acúmulo de sangue nessa região, para tentar trazer células de defesa. E eles vão ter a função também de deixar os nossos receptores mais sensíveis aos estímulos dolorosos. Então vejo que é um processo dinâmico, e é um processo que envolve algumas reações químicas que são necessárias para a gente entender a função dos anti-inflamatórios. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é exatamente nas ciclooxigenases, que é onde o anti-inflamatório vai agir. Normalmente no organismo, a gente vai ter uma alta taxa de ciclooxigenase 1 e a gente vai ter uma taxa baixa, mas vai estar presente também a ciclooxigenase 2. E essas ciclooxigenases são importantes para a regulação de algumas funções do organismo. A ciclooxigenase 1, por exemplo, ela atua ali na função na proteção gástrica, atua na função renal. A ciclooxigenase 2, ela atua ali na prevenção de uma trombose, mesmo quando os tecidos não estão inflamados. E a união, o sincronismo das funções dessas duas ciclooxigenases vão ser muito importante, principalmente na regulação da pressão arterial. Se o meu anti-inflamatório, eu já adianto isso para vocês, vai agir na produção da COX-1, da COX-2, ou às vezes nas duas, se eu vou inibir a produção da ciclooxigenase, automaticamente, principalmente com o uso contínuo, eu já corro o risco de uma alteração na pressão arterial. Claro que no nosso caso, que a gente trabalha com odontologia, onde o pico de dor é de 8 a 12 horas, e o pico de edema ali no máximo 24, 36 horas, eu vou precisar ministrar um antibiótico por 2, 3 dias no máximo. Essa é a nossa sorte. Então é muito difícil e muito improvável que, devido à nossa prescrição, o paciente possa ter algum comprometimento sistêmico decorrente do uso dos anti-inflamatórios. Porém, em muitas situações o paciente já está se automedicando. O anti-inflamatório é um medicamento que você não precisa de receita para comprar na farmácia. Quantas vezes já veio paciente no nosso consultório já tomando lá uma semana, 10 dias de nimesulida, já tomando o próprio diclofenaco há muito tempo. Só que se você não tira a causa, se você não resolve o problema, se você não faz a intervenção, aquela sintomatologia, aquela dor do paciente não vai reduzir também.
por mais que ele use algum analgésico, algum anti-inflamatório, vai ser um paliativo. E o paciente se automedica, ele tenta às vezes adiar a ida ao dentista. Em outras situações, o paciente ele faz o uso da medicação por prescrição médica. Algum paciente que tem algum problema sistêmico, alguma dor crônica, que está fazendo uso de anti-inflamatórios às vezes por semanas, por meses, e a gente vai precisar entrar com mais anti-inflamatório nele, aí sim eu posso ter um grande problema de interferência, principalmente na pressão arterial. Então são situações que a anamnese vai trazer para a gente alguns dados que podem servir como embasamento na hora da gente tomar a decisão de qual medicamento prescrever no paciente. E os diclofenacos, que a gente vai falar um pouquinho hoje, que são anti-inflamatórios não esteroidais, eles vão agir exatamente ali na produção de COX-1, COX-2. Os outros anti-inflamatórios também agem dessa forma. Os diclofenacos eles vão agir tanto em COX-1 quanto em COX-2. Eles têm um pouquinho mais de afinidade ali pela COX-2, que é aquela COX que em condições de inflamação ela aumenta muito a concentração no organismo. A COX-1 a gente chama de fisiológica, a COX-2 a gente chama de induzida ou pró-inflamatória, porque a gente tem uma grande quantidade de COX-1 e uma pequena quantidade de COX-2. No momento da inflamação, esse número de COX-2 aumenta até 80 vezes. E os anti-inflamatórios tentam diminuir essa quantidade de COX-2 para diminuir lá no final da cadeia a quantidade, a concentração de prostaciclina e de prostaglandina, para tentar modular o processo de inflamação. Só que como eu falei para vocês, a COX-1 tem algumas funções do organismo, a COX-2 também, o sincronismo da ação dessas duas COX pode interferir na pressão arterial. Então qualquer anti-inflamatório que eu me prescreva para o meu paciente, eu posso estar agindo na pressão arterial também. Por isso que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. E por que o diclofenaco ele pode ser uma alternativa interessante em algumas situações? Principalmente em casos de dor moderada a mais intensa. Porque além de agir no processo inflamatório, eles também vão agir nos nossos receptores. Vocês estão lembrados, eu falei para vocês no início do nosso bate-papo, que o processo inflamatório ele deixa os nossos receptores, aqueles receptores nervosos que são responsáveis por captar os estímulos dolorosos, o processo inflamatório deixa esses receptores mais sensíveis. Os anti-inflamatórios da classe dos diclofenacos, além de agir no processo inflamatório, eles também conseguem diminuir muito a sensibilidade desses nossos receptores. Então ele acaba atacando nas duas frentes. Ele tem uma ação anti-inflamatória, atacando ali, inibindo a produção de COX-1, COX-2, e ele também vai ter uma ação analgésica, que é muito semelhante à da dipirona, diminuindo a sensibilidade dos receptores da dor. Então o diclofenaco é uma alternativa super interessante em algumas situações na odontologia. O maior benefício que a gente possa tirar do diclofenaco, e isso vale para os outros anti-inflamatórios também, é quando a gente pratica a analgesia preventiva, que é aquela administração do medicamento que a gente dá no consultório, na cadeira, logo depois de executar o procedimento, mas com o paciente ainda anestesiado, o paciente sem dor. Então a gente administra um anti-inflamatório, e o diclofenaco pode entrar muito bem nesse tipo de situação, para prevenir uma dor no pós-operatório. Então é uma ação muito interessante. Claro que em casos de dores já instaladas, é um medicamento muito bom para controle de dor. Até porque ele tem essa ação analgésica também. Mas o maior ganho que a gente pode ter do diclofenaco, e isso vale para todos os anti-inflamatórios, é se a gente usar ele preventivamente, para prevenir a instalação de um processo inflamatório agudo. E os anti-inflamatórios não esteroidais, a principal indicação é quando a gente usa na cadeira, após o procedimento, quando o trauma já está instalado, já foi executado, só que o paciente ainda não está sentindo dor. Aí o anti-inflamatório pode trazer um ganho grande. O diclofenaco, como eu falei, ataca nas duas frentes, é um anti-inflamatório e tem uma ação analgésica forte. E qual diclofenaco ele pode ser mais interessante para o uso odontológico? A gente tem o potássico,
e a gente tem o sódico. São o cataflã e o Voltaren, respectivamente. Vocês estão vendo aí a posologia e o tempo e as doses recomendadas para cada um deles. Eles são basicamente o mesmo medicamento, tá? O que vai agir no processo inflamatório é o diclofenaco, na verdade, é a parte ativa do medicamento, que vai agir ali no processo de inflamação. Então, tanto faz você tomar o diclofenaco potássico ou o diclofenaco sódico, só que o potássico ele tem uma característica de ter uma liberação mais rápida, então ele acaba agindo de uma maneira mais intensa. Ao tempo que o diclofenaco sódico, o Voltaren, ele tem uma ação um pouquinho mais demorada, mas porém uma ação mais prolongada. Na odontologia, quando a gente vai usar um anti-inflamatório, em casos de dor moderada aguda, o que a gente quer é dar conforto para o paciente. O que a gente quer é o alívio da sintomatologia do paciente. Então talvez o diclofenaco potássico seja uma alternativa mais viável para os nossos objetivos na odontologia. Nosso objetivo é combater aquela inflamação aguda, onde o Voltaren talvez não tivesse uma ação tão rápida quanto o potássico, e dessa forma a gente vai otimizar o uso do anti-inflamatório, utilizando um anti-inflamatório de rápida ação que estabilize esse processo inflamatório e que dê tranquilidade, dê conforto, dê talvez até uma ausência de sintomatologia para o nosso paciente. Então, em casos de inflamação aguda na odontologia, o diclofenaco potássico acaba sendo uma opção mais interessante, talvez, do que o diclofenaco sódico, mesmo os dois tendo o mesmo mecanismo de ação. Então, espero que eu tenha ajudado um pouquinho, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer coisa que não tenha ficado muito clara, comenta aqui embaixo, deixe sugestões aqui para os próximos vídeos, para as próximas semanas. Não esqueça de curtir o vídeo aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam também interagir com a gente e a gente fazer esse bate-papo ficar amplo, ficar mais diversificado. Então, um grande abraço, a gente se vê logo.